Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, bom dia a todos. Que nosso Mestre Jesus possa adentrar os nossos corações e permanecer conosco ao longo desse dia, ao longo da semana. Que possamos nós, então, por meio desse amor, desta luz, ser, na medida do possível, representantes do nosso Mestre Maior. Que todos aqueles que convivem conosco, que todos aqueles que se aproximam de nós, possam perceber esta salutar presença. Que sejamos otimismo, alegria, esperança, perseverança e fé. E que Jesus nos abençoe cada vez mais. Meus irmãos, eu primeiramente quero agradecer à diretoria do Grupo Espírita Pescadores de Amor, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de nós podermos, nesta manhã de domingo, fazer algumas reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus e acerca também das questões cotidianas, tudo aquilo que faz parte da nossa vida e que muitas vezes suscita alguns questionamentos, o que é normal, bastante normal, porque nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber da nossa origem, saber a razão de estarmos aqui, o de onde viemos, por que aqui estamos, para onde vamos. Tudo isso é uma questão primordial, vamos dizer assim, para a nossa existência. Não basta viver apenas o presente. É importante nós termos os olhos voltados para o passado, como lições, como aprendizados, daquilo que nós já vivenciamos, e também olhar para o presente, o que é que nos aguarda, e de que forma o que nós estamos construindo hoje para recebermos como benefícios no futuro. Eu confesso que antes de chegar ao Espiritismo, e eu cheguei ao Espiritismo em 2004, ou seja, agora vai fazer 16 anos, eu não me ocupava muito desses questionamentos, eu não parava para pensar a respeito dessas coisas. E o conhecimento da doutrina despertou em mim essas curiosidades, a necessidade de me conhecer, porque uma das primeiras frases que eu ouvi quando cheguei ao Espiritismo foi a respeito da fé raciocinada, essa orientação de nós sabermos se temos fé, por que temos fé, e se não temos também, por que não temos, ou seja, nós conhecermos a origem daquilo em que nós acreditamos e que deixamos de acreditar. Então, por meio dos estudos dos livros da codificação, essas respostas foram surgindo, e ainda vão surgindo, porque as perguntas não acabam nunca. Quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer. Quanto mais respostas nós temos, mais perguntas surgem e mais respostas se tornam necessárias para nós termos essa fé raciocinada. Então, assim, um dos questionamentos que todos nós fazemos é sobre vamos dizer assim, a diversidade das sortes das pessoas, de quem chega ao mundo em condições adversas, por exemplo, nós vamos assim questionar. Porque existem crianças que nascem defeituosas, com defeitos físicos graves, com deficiências mentais. Porque existem pessoas que nascem numa miséria terrível e muitas vezes nem vive muito, acaba desencarnando de fome, de desnutrição. Outra coisa, porque às vezes as pessoas nascem numa condição tão complicada em termos morais,
né? Vamos citar aqui como exemplo, né? Uma criança que nasce numa família de criminosos, por exemplo, e que desde muito cedo essas crianças são induzidas ao mundo da criminalidade. Então elas vão aprender o quê? A serem egoístas, a serem violentas, né? É o aprendizado que elas vão ter. E às vezes esse aprendizado vai ser por toda a vida dela, não vai ter ninguém que fale diferente, que fale o contrário daquilo, que tente levar para um caminho diferente. Porque tem pessoas que nascem em lugares tão ermos que elas nunca vão ter, ao longo da vida, um contato com alguém que tenha uma certa cultura para falar com ela, por exemplo, sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre os valores morais da vida, sobre as leis, né, divinas. Então, partindo do princípio de que Deus é justo e amoroso, e se nós pensarmos que a vida é uma só, como muita gente apregoa, fica difícil entender onde é que está esse amor, onde é que está a justiça de Deus, não é? Por quê? Se o objetivo divino é criar espíritos para se tornarem puros, para se tornarem angelicais, para se tornarem extremamente amorosos, generosos, então essas pessoas que nascem nas condições que eu coloquei aqui, e nós poderíamos citar várias outras, estariam em desvantagem em relação àqueles espíritos que nascem saudáveis, aqueles que nascem numa família estruturada, numa família que já detenha, vamos dizer assim, uma estrutura moral mais elevada. Aquela criança que já nasce num ambiente onde desde cedo se ouve falar de Deus, se ouve falar das leis divinas. Então, o questionamento que fica é esse: onde está a justiça de Deus? Né? Onde está o amor de Deus para com todas as suas criaturas, se já vem ao mundo em situações, em condições tão divergentes, né? E é por isso, meus irmãos, foi a partir daí que eu cheguei à conclusão de que realmente a justiça de Deus, o amor de Deus, está contido numa lei chamada lei da reencarnação. Jesus colocou para nós, para simplificar o nosso entendimento, que se hoje ainda é limitado, né? Imagina aí quase 2000 anos atrás, né? 2030 estaríamos aí fechando o ciclo dos 2 milênios das pregações de Jesus, que começou a pregar aos 30 anos, dos 30 aos 33, de 2030 a 2033, então estaria fechando 2 milênios. E nós ainda temos dificuldade de entender aquilo que Jesus falou, muito do que ele falou, isso sem contar a questão de colocar em prática, porque muitas vezes mesmo entendendo nós não conseguimos colocar em prática. Mas Jesus simplificou dizendo o seguinte, que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo? Ele conta a história do bom samaritano, uma pessoa que era estranha a alguém que tinha sido roubado, tinha sido agredido e que estava jogado à beira do caminho, né? E esse samaritano, passando por ali, é quem vai lá e cuida desse homem. Então Jesus quis com isso mostrar para nós que o próximo, o nosso próximo, é quem está próximo mesmo. Não é necessariamente, claro, né? Os nossos familiares, por exemplo, são próximos. Claro, os nossos colegas de trabalho são próximos. A pessoa que frequenta a mesma casa religiosa que nós, né, também é próxima. Mas próximo também a nós é aquele estranho que está lá na rua, é aquela pessoa que está lá embaixo de uma guarida, de um viaduto, né, embaixo
jogado na sarjeta, precisando de um amparo, precisando de um apoio, né? Em qualquer situação, é o presidiário, é o que está hospitalizado, enfim, próximo é todo aquele, somos todos nós, na verdade, né? Então, se é tão importante esse amor ao próximo, que Jesus coloca como sendo, né, aí o maior dos mandamentos, como é que nós podemos desenvolver o amor ao próximo se ninguém nos ensina isso? E a muita gente isso não é ensinado, né? Então, se nós formos considerar que a vida começa no berço e termina no túmulo, então todo esse povo que foi alijado, vamos dizer, desse conhecimento moral, está fadado a ser jogado na caldeira do diabo, no inferno, não é isso? Só que nós também não acreditamos, pela nossa fé raciocinada, nós não acreditamos que Deus iria criar seres para jogar em caldeira alguma. Não existe esse inferno, não existe esse demônio, muito menos essa caldeira para queimar ninguém. Deus não criou espíritos para serem queimados, né? Porque senão, nós perguntamos novamente, onde estaria o amor, onde estaria a justiça de Deus, né? Selecionando alguns para serem salvos e outros tantos, muito mais, uma quantidade muito maior, então, para ser devorada pelas chamas do inferno, né? Quando, na questão 133 do Livro dos Espíritos, né, nós vemos que os Espíritos dizem a Kardec que as dificuldades da vida frequentemente são a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Aquele que não é nem invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses desejos. Então veja bem, se nós considerarmos que as adversidades da vida, que muitas vezes já vem lá desde o nascedouro, desde o momento em que a criança é concebida, vamos dizer assim, porque às vezes há doenças que já se formam no útero da mãe, isso quer dizer que é uma colheita obrigatória semeada por aquele espírito, pelo espírito que está envergando aquele corpo. Mas se nós considerarmos que não houve vida anterior àquela, se o indivíduo está nascendo, está vindo ao mundo naquele momento, de onde vem então esse plantio, né? Em que momento ele fez esse plantio para estar colhendo, por meio daquelas imperfeições congênitas, estar colhendo ou estar, vamos dizer, resgatando, não é, alguma coisa? Ora, se está recém-nascido, recém-criado, não existe débito, não existe plantio e não deveria então existir colheita. Então, mais uma vez aí entra a explicação a respeito da lei da reencarnação. É claro que tudo isso aconteceu em vidas passadas. Trata-se ali de um resgate de uma situação que aconteceu em outra vida. Então isso para nós, reencarnacionistas, nós espíritas, isso não suscita a menor dúvida. Nós temos a certeza disso. Daí, por isso, às vezes, que se confunde, tem muita gente que por desconhecimento fala que os espíritas gostam de sofrer. Não, nós não gostamos de sofrer, nós não somos masoquistas. Nós procuramos entender a lei de causa e efeito, como ela funciona. E nós cremos na justiça e no amor de Deus e sabemos que são suficientemente verdadeiros para não permitir que chegue até nós aquilo que não nos pertence. Se nós não temos débitos em determinada área da vida, nós não temos por que sofrer naquele setor, mas se nós temos em outro, vai acontecer, sabe, castigos divinos, castigo de Deus? Não. Colheita
do plantio que nós fizemos. É dessa forma que nós encaramos essas situações. É nisso que nós acreditamos e é isso que nos dá força para resistir ou para aceitar o que vem até nós, sem nos revoltarmos, sem nos colocarmos na condição de vítimas, sem acharmos que Deus está sendo injusto ou está sendo duro demais. Não, Deus sabe exatamente o que está fazendo. E nós precisamos ter essa compreensão e por meio dos estudos que nós fazemos, nós buscamos esse entendimento. E isso, meus irmãos, eu falo, sabe, de coração aberto e com muita alegria. Isso nos dá força para suportar as adversidades da vida. Se nós podemos evitar adversidades, melhor. Nós queremos ter uma vida confortável em todos os sentidos. Mas se vierem as adversidades, nós não nos desesperamos. Nós confiamos em Deus. E nós procuramos fazer aquilo que Paulo ensinou. Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, o antídoto que nós podemos usar contra, ou vamos dizer, para amenizar essas provações pelas quais nós passamos por necessidade de crescimento, é nós procurarmos colocar o amor em ação. Porque isso é que é amor, viu? Amor não é uma coisa, não é aquilo que nós falamos. Amor é aquilo que nós fazemos, assim também como a falta do amor. Amar o próximo é agir em favor do próximo. Não é olhar para o próximo e falar, eu te amo. Isso é muito fácil. É fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Como o samaritano que passando pela estrada, vendo aquele homem em dificuldade, vai em socorro. Isto é o amor em ação. E nós não precisamos ser santos para fazer isso. Pelo contrário, se for esperar virar santo para fazer, nós não vamos fazer tão cedo. Nós precisamos fazer agora mesmo, na nossa condição, na condição em que estamos, com todas as nossas imperfeições. Cuidar do próximo. Eu trouxe aqui, para ilustrar um pouco o que nós estamos refletindo, sobre o que nós estamos refletindo, o trecho de um livro que tivemos a alegria de psicografar. Esse livro se chama Armadilhas da Mágoa, foi publicado pela editora Boa Nova, acho que início do ano passado, se não me engano. E ele conta, é um diálogo entre duas personagens da história. Uma delas é a Jandira, que é a protagonista e que é a autora espiritual da obra. Ela se intitula como Jandira. Numa conversa que ela tem com uma personagem que aparece que se chama Agnes. Então as duas se encontram a uma certa altura da história, porque a Jandira era uma pessoa extremamente negativa. Ela passou por dificuldades, como muita gente passa, só que ela começou a olhar apenas o lado negativo das coisas. E ela começou a se colocar na condição de vítima. Olha, Deus não gosta de mim, não é possível, fulano não gosta de mim, ninguém gosta de mim, todo mundo me prejudica. E a Jandira se tornou uma pessoa tão chata, e ela mesma admite essa condição, estando no plano espiritual, no momento em que transmite a história, ela diz, eu me tornei muito chata, eu reconheço que era. A ponto de a Jandira, quando chegou na maturidade da vida, ela estava sozinha. Ela tinha sido realmente abandonada pela família, porque ela acabou, de certa forma, expulsando a família de perto dela, porque ela colocava culpa em todo mundo por tudo que acontecia com ela. Então ela chega a essa altura da vida muito amargurada, frustrada, revoltada, doente, porque nós sabemos que todos os sentimentos influem sobre a nossa saúde. Então, assim como os sentimentos bons trazem saúde para nós, os sentimentos negativos, eles trazem doenças, que se repercutem no corpo físico, e que se nós não nos libertarmos disso, volta depois conosco na próxima encarnação.
porque fica gravado no perispírito. O perispírito ele é um molde para o nosso próximo corpo, na próxima encarnação. Então, se nós não nos libertarmos disso agora, nós vamos trazer resquícios disso para a próxima vida. Então, na conversa da Agnes com a Jandira, que as duas se encontram numa viagem de ônibus, né? E ali nós sabemos que não, por acaso, a Agnes se senta no banco ao lado da Jandira, elas iam fazer uma longa viagem e iam conversar muito. E a Jandira, aproveitando a oportunidade, como ela sempre gostava de fazer, foi mostrar para a Agnes o quanto a vida dela era triste, feia, sabe? O quanto havia de injustiça no mundo para com ela. E a Agnes, numa paciência incrível, né? Ouve tudo que a Jandira fala e ao final olha para ela e surpreende a Jandira com a seguinte colocação: minha amiga, desculpe falar a verdade, mas eu olho para você, eu não vejo uma pobre coitada, eu vejo uma pessoa ingrata, eu vejo uma pessoa que não tem consideração para com Deus, porque você está me falando de coisas negativas da sua vida, mas eu estou vendo as coisas positivas da sua vida. E você, em vez de agradecer a Deus pelo que teve de bom, você só vê o lado negativo, o lado ruim. E isso é péssimo para você. E ela começa a falar de uma maneira tão positiva sobre a vida, porque na verdade a Agnes, ela era dirigente de uma instituição filantrópica que atendia a pessoas miseráveis, pessoas realmente em situação muito difícil e provacionais. Então, ela acostumada a lidar com aquelas pessoas, ela acha um desaforo que a Jandira, que era uma pessoa, sabe, uma situação muito boa até para as condições de um plano de expiação e prova, que estivesse apenas reclamando. Então, quando a Jandira ouve aquilo, toma um choque, porque essa conversa se torna um divisor de águas na vida dela, e salva, vamos dizer assim, a reencarnação dela, ela fica pensando assim: essa Agnes, ela deve ter tido uma vida muito boa, a vida dela deve ser uma maravilha, para ela ter uma visão tão positiva, né, sobre o mundo, a vida dela deve ser uma maravilha. Mas aí a Jandira toma outro susto, porque a Agnes começa a falar para ela o seguinte: Jandira, quando eu tinha 18 anos, eu era uma moça muito sonhadora, muito romântica, e eu idealizava um monte de coisas boas para a minha vida. Uma delas apareceu, um rapaz lindo, por quem eu me apaixonei, e esse rapaz, nós começamos a namorar. Ele me pediu um noivado, nós ficamos noivos. Quando faltava um mês para o casamento, ele me pediu uma prova de que eu era realmente uma moça pura. Ele disse que não queria ser enganado. E eu não achei que fosse problema, afinal de contas, nosso casamento estava tão próximo. E eu me entreguei a ele. E só que quando chegou o dia do casamento, eu era filha única, meus pais estavam muito felizes, porque estavam casando a filha estava se casando por amor, estava todo mundo muito bem, a igreja estava lotada, a maioria das pessoas que ali estavam eram meus parentes, muitos se deslocaram de outros estados para assistir o casamento, só que eu fiquei no altar, até o momento em que alguém chegou e falou: olha, a igreja vai ter que ser fechada. E o meu noivo não apareceu para o casamento. Não bastasse isso, a vergonha que nós passamos, a frustração, o meu pai ficou tão nervoso que meu pai infartou. Meu pai sofreu um infarto, foi levado para o hospital. Meu pai ficou 3 meses no hospital. Lá ele contraiu uma infecção hospitalar e meu pai morreu 3 meses depois. Então imagina, né, a situação dessa moça. Essa história aconteceu nas primeiras décadas do século passado. Então, se hoje já seria uma situação difícil, imagina naquela época, né, uma moça abandonada no altar. Então, o que ela fez? Ela foi lá, enterraram, né, o corpo do pai. Logo depois que volta para casa, ela percebe que está grávida. Ela
Ela disse, aí eu estava grávida. Então, olha o acúmulo, uma moça com 18 anos. Então, olha o acúmulo, né, de complicações, né, que ela foi tendo na vida. Aí ela falou assim, eu não tenho condição de criar esse filho, eu não vou criar, eu não vou ser mãe solteira, eu vou abortar. Só que a mãe dela falou, filha, não faz isso. Vamos cuidar dessa criança, vamos recebê-la assim, vamos cuidar dela. E aí a mãe a convenceu, tudo bem. A criança nasce com graves deficiências físicas e mentais. Essa criança viveu 20 anos. 20 anos praticamente vegetando, dependendo da mãe para tudo. Ou seja, a Agnes viveu dos 18 aos 38 anos apenas em função de cuidar do filho. Perdeu toda a juventude dela, né? Usou toda a juventude dela, todo o melhor período da vida e tal, tudo para cuidar daquele filho doente. Quando ela enterra o corpo do filho, 20 anos depois, aí o que acontece? A mãe dela fica doente. A mãe dela contrai Parkinson e Alzheimer. E aí então ela vai cuidar da mãe. E ela conta para a Jandira que fazia 3 anos que ela tinha enterrado o corpo da mãe. E a Jandira, ouvindo aquilo, falou, meu Deus, nossa, então, né, não é como eu pensei, né? E ficou mais admirada como é que essa pessoa, que essa criatura pode ter uma visão tão otimista sobre a vida, né? Então tem um diálogo, né? Que a Jandira pergunta para ela, você deve odiar o homem que fez isso com você. E ela diz, eu não odeio. Claro, no começo eu tive vontade de esganá-lo, né? Mas com o tempo eu percebi que eu não era tão vítima assim quanto julgava. E eu deixei de odiá-lo. E sabe por quê? Ela pergunta para a Jandira só apenas mexe com a cabeça, porque ela está assustada com aquilo, né? Mas curiosa, né? E a Agnes fala assim, porque eu passei a acreditar em Deus. A Jandira fala, só isso? Você passou a acreditar em Deus e perdoou esse sujeito que fez tanta maldade para você, para sua família? Ela fala, não é pouco, acreditar em Deus não é pouco. Porque quando nós acreditamos em Deus, nós temos certeza de que Ele nos ama. E alguém que nos ame só vai permitir que aconteça conosco aquilo que faz parte do nosso histórico de vida, aquilo que nos pertence. Então é essa fé que eu tenho em Deus, é o fato de saber que Ele me ama e que mesmo me amando permitiu que tudo isso acontecesse comigo, é porque havia uma razão justa para isso. Nós encontramos essa explicação no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no Livro dos Espíritos, né? Porque existe uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, por que Deus permite, né, que aconteçam essas coisas? É por necessidade nossa. Ou seja, a colheita obrigatória do plantio que nós fizemos por livre vontade, em algum momento, não é? E a Jandira então fala assim, puxa vida, mas como é que se você nunca tinha visto esse moço antes de vocês começarem a namorar, que mal você fez a ele? Para dar a ele o direito de te fazer toda essa maldade. Aí a Agnes explica, na vida passada eu fiz mal a ele. Porque ela procurou saber, existe como investigar, viu gente? Eu, particularmente, eu não sou muito favorável a essa coisa de buscar, sabe, fazer essa regressão para buscar as consequências, né? Ou as ações de vidas passadas que geram consequências hoje, né? Porque nós geralmente ficamos muito chocados quando buscamos esse conhecimento. Mas há quem goste, há quem busque, né?
eu penso que se a lei do esquecimento está aí para nos proteger, eu acho que é justo que seja assim, está certo que seja assim, né? Ah, mas se eu não sei o que eu fiz de mal para o meu próximo, como é que eu vou me reconciliar com ele? Fazendo aquilo que Jesus colocou como sendo o maior mandamento, tratando o meu próximo como a mim mesmo. Dentre os meus próximos estão os meus inimigos, estão as pessoas que foram prejudicadas por mim. É fácil nós percebermos as pessoas que geram simpatias e as pessoas que provocam antipatias em nós. Aquelas pessoas que às vezes são muito próximas, as parentes consanguíneos muito próximos, mas com os quais nós não nos damos muito bem. No ambiente de trabalho, em vários lugares nós vamos encontrar espíritos antipáticos. Então esses espíritos antipáticos ou nos prejudicaram, ou foram prejudicados por nós, ou vice-versa, ou nós estamos há várias encarnações numa disputa terrível, numa encarnação eu sou o algoz, na outra eu sou a vítima dele, na outra eu sou o algoz dele, na outra eu sou a vítima, e aí o que Jesus fala? Dê a outra face. Não foi à toa que Jesus falou isso. Jesus não falou nada em vão. Todo o ensinamento dele está contido de sabedoria e existe razão para ser. Aquele que dá a outra face é o que coloca o ponto final em qualquer desavença, em qualquer adversidade. Resolve o problema ali. Não, eu vou ficar no prejuízo. Olha, ele me deu o prejuízo, mas eu vou deixar para lá. Deus vai se encarregar disso. Eu não vou prejudicá-lo, eu não vou me vingar. Vingança. Precisamos pensar muito sobre isso. Vingança, toda vez que nós praticamos a vingança, nós estamos adiando um problema que era para ser resolvido agora. Melhor ser a vítima do que ser o algoz, com toda certeza. E foi isso que Jesus quis dizer quando disse para darmos a outra face. Não foi, seja um covarde, foi, seja inteligente, seja pacífico, resolva. Porque se eu não merecesse aquela situação que me feriu, Deus não iria permitir que eu fosse ferido. Se Deus permitiu que alguém chegasse até mim e me ferisse, é porque era uma lição que eu precisava aprender. Era um remédio amargo que eu precisava tomar. Era um fruto que eu precisava colher porque fui eu que plantei. Daí vem o dedo, a outra face. Então, a Agnes, que tinha procurado saber, descobriu o quê? Que na encarnação passada, ela havia se casado por interesse material, por interesse financeiro, com um homem muito rico. Só que ela era apaixonada por uma outra pessoa. Quando ela se torna uma mulher rica pelo dinheiro do marido, que ela não amava, ela quer conciliar as duas coisas. Ela quer viver com quem ela ama, mas ao mesmo tempo ela quer continuar sendo uma mulher rica. Isso é uma situação muito comum que a gente ainda vê, acontece muito hoje em dia. A gente vê que isso acontece desde que o mundo é mundo, E mostra o quanto nós estamos atrasados, em termos morais. Então o que ela faz? Ela combina com o amante para eles darem cabo à vida do marido rico, e eles fazem aquilo de uma forma tão bem engendrada que fica parecendo que foi um acidente. Então, em nenhum momento há o questionamento de que aquilo pode ter sido um crime. Quer dizer, em nenhum momento, nem ela, nem o amante, eles responderam por aquele crime que eles cometeram. Aquilo ficou entre eles, e eles realmente desfrutaram a vida como quiseram, lá com o dinheiro da vítima. Mas o que acontece? O espírito, em retorno ao plano espiritual, e isso acontece com todos nós, primeiro, nós passamos por um período, vamos dizer assim, de inconsciência, de perturbação no plano do espírito, e esse período vai variar muito de acordo com o nosso conhecimento moral, com a nossa condição moral. Pode ser muito rápido. Nós imaginamos, por exemplo, uma pessoa como Chico Xavier, se experimentou essa perturbação na passada, foi uma coisa muito rápida, Mas aqueles espíritos que desencarnam
sem o conhecimento até do que é a vida espiritual, sofrem muito, né? No plano, até, vamos dizer, se darem corda de si, de onde estão, e começarem a agir. E vão agir de acordo com aquilo que sentem. Então, se o espírito, uma vez que tomou consciência de ter passado para o outro lado, por um crime cometido, né, por alguém próximo, ele tem duas opções. Ele pode perdoar, deixar para lá, né, porque aquilo também não chegou a ele por acaso, certamente em encarnações passadas ele também fez por merecer aquilo, possivelmente. Ou então ele pode assumir o papel, né, de vingador, né, de justiceiro. E foi isso que ele fez, né? O ex-marido da Agnes, naquela encarnação. Primeiro ele persegue terrivelmente, né, o casal que está encarnado, e isso também fica muito claro para nós, que os inimigos que estão no plano espiritual são piores até do que os que estão encarnados, porque são invisíveis, né? Então ele foi alimentando aquele ódio pelo casal e ficou ali observando. Possivelmente, de volta ao plano espiritual, a Agnes e o amante, eles passaram talvez por uma situação muito difícil, que deu a eles, vamos dizer, a condição do arrependimento. Né? O arrependimento é o primeiro passo para as reparações e para as expiações. E aí ela veio para conviver com o inimigo, que agora vem como namorado. E ele poderia ter perdoado, né? Ter convivido com a Agnes na condição de esposa, e terem recebido como filho aquele rapaz que nasce com todas aquelas deficiências, possivelmente já como um resgate para o crime que ele havia cometido na outra encarnação, mas só que ele, inconscientemente, ele sabia que ele não tinha perdoado, né? nem a ex-esposa e nem o amante dela, que foi o assassino dele. Então o que ele faz? Ele aproveita aquela oportunidade, né? Além de enganar a noiva, fazer com que ela se entregasse a ele antes do casamento, ele a abandona no altar. Então, quando o filho vem, só tem a mãe para cuidar dele, né? O pai que não perdoou não está ali. Então a Agnes pergunta assim: mas e esse rapaz, você voltou a ter contato com ele? Aí a Agnes fala, a Jandira pergunta, né? E a Agnes fala assim: sim. Houve um período da vida em que ele ficou sabendo que tinha um filho e ele ficou curioso para conhecer. Então ele foi lá em casa, pediu para ver o filho e eu deixei ele entrar. Ele entrou, mas quando ele viu as condições do filho, ele virou as costas e foi embora. Porque talvez ele esperava encontrar ali uma pessoa saudável, né? Um filho saudável, bonito. E ele encontra o filho naquelas condições e ele foi embora. E aí a Jandira fala assim: e agora? Você teve notícia dele depois? Tive. Ele se tornou um alcoólatra, inveterado, e faz uso de drogas também. Então ele é uma pessoa que merece pena, porque inconscientemente, assim como ele se vingou inconscientemente também, ele tinha consciência do que ele fez. Então, quando ele parte para o vício, ele estava tentando fugir, tentando aliviar o peso da consciência de ter feito aquilo. Porque, meus irmãos, não nos enganemos. Sabe, tudo que nós fazemos, por mais que nós queremos disfarçar, fingir que não aconteceu, tudo isso está gravado na nossa consciência e vai conosco, né? Vai conosco para o plano espiritual. Então, essa ilustração que eu trago aqui para que sirva de reflexão para nós nessa manhã, é para nós pensarmos do que nós estamos fazendo, né, do nosso período reencarnatório, né? Nós estamos num momento muito especial da nossa vida, que é imortal, não é? Mas nós estamos vivendo possivelmente a nossa melhor reencarnação. Porque nós vamos apenas evoluindo, ninguém retroage. Não existe uma reencarnação
no meu passado onde eu tenha sido melhor do que eu sou hoje. Senão eu estaria retroagindo. E as encarnações futuras, nós seremos melhores do que somos nessa. Agora, quanto mais consciência nós tivermos de que o plantio de hoje será a colheita de amanhã, mais isso nos prepara, então, para termos um comportamento mais digno, né? Mais dentro daquilo que Jesus colocou como amar o nosso inimigo, né? Amar a todos indistintamente, mas amar também, procurar nos reconciliar com o inimigo, com o nosso inimigo. Poxa, mas o que é amar o inimigo? Né? Amar o inimigo é eu pegar alguém, chamar alguém que não gosta de mim, que declaradamente me odeia, convidar para ir almoçar na minha casa. Vai ser constrangedor para todo mundo, não é isso? Sem contar que ele pode se aproveitar dessa situação para se vingar contra mim e eu, de certa forma, vou ser culpado porque eu estou contribuindo para que isso aconteça. Então, amar o inimigo, diferentemente de amar o amigo com quem nós, né, abraçamos, com quem nós convivemos ali no nosso cotidiano, amar o inimigo é primeiramente não desejar a ele o mal. Né? E depois, na medida do possível, na medida que nós formos evoluindo, passar a desejar o bem a ele. No momento em que formos fazer a nossa prece, não envolver na nossa prece apenas os nossos amigos, apenas os que nós amamos, mas principalmente aqueles que nós ainda não conquistamos, aqueles que ainda despertam em nós sentimentos negativos, aqueles que têm por nós sentimentos negativos. Então é com esses que nós precisamos nos reconciliar, justamente para que a colheita no futuro seja muito melhor do que a colheita que nós estamos fazendo hoje, né? Possivelmente por feito um mau plantio em encarnações passadas. É isso? Então essa é a reflexão. Nós somos convidados, né, a trabalhar incessantemente, como eu disse, para sermos, né, hoje melhores do que ontem e para sermos amanhã melhores do que hoje. Todas as condições nos são dadas. Nós temos uma quantidade imensa de... Hoje está muito fácil nós pesquisarmos sobre qualquer coisa. Então tudo aquilo que suscita dúvida em nós, hoje nós temos lá, né, o mestre Google, onde nós digitamos, né? Nós digitamos qualquer coisa. Alguém até fez uma piadinha um dia desse, né? Uma brincadeira dizendo que alguém perguntou, né, para Deus, né? Perguntou, Senhor, qual é o objetivo da vida? Aí disse que Deus lá do alto respondeu, consulta no Google, meu filho. Então nós temos essa condição hoje, né? Tem tantas palestras, tem tantas dissertações, né? Tanta coisa que nós podemos aprender, usar, né? Para suscitar as nossas dúvidas e ao mesmo tempo para nos ajudar então a colocar em prática essas ações que vão nos dar uma condição melhor, né? Tanto agora quanto no futuro. Não é? Aprender a viver na matéria é estar fazendo um estágio para aquilo que nos espera no plano espiritual. Não é? Vai ser muito bom, por exemplo, nós retornando ao plano espiritual, descobrir que dos inimigos que nós tínhamos, nessa encarnação nós conseguimos desfazer ali, né, uma boa quantidade dessas inimizades, de transformar inimigos em amigos. Então, imagine, e se nós chegarmos do outro lado e descobrirmos que desfizemos todas as inimizades que tínhamos, que a nossa próxima encarnação vai ser apenas para nós fortalecermos os laços dessa amizade, né? E que decepção também, que tristeza para nós mesmos, chegar do outro lado e percebermos que não aproveitamos nada, né? Que não aumentamos o número de inimigos, mas também que nós não nos reconciliamos com ninguém, não é? Vamos ficar muito tristes, muito decepcionados conosco mesmo. Então, meus irmãos,
Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. E, enfim, né, que tenhamos um bom domingo. Comentar sobre isso, né, com as pessoas que nos cercam, para que isso fique bem gravado em nós, para que essa reflexão não seja apenas nesse momento, mas que seja daqui por diante. Não é? Como dizia nosso querido Chico Xavier, não dá para fazer um novo começo, então vamos fazer um novo final. Né? A partir de agora, vamos buscar mudar, né, para melhor tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nós fazemos, que pensamos, os lugares onde nós ocupamos, as pessoas com as quais nós convivemos, e pedir sempre ao Mestre amado que nos dê força, que nos oriente, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Tá bom, gente? Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.